Olá, Francisco, a falar-vos de Aveiro. Más notícias na Ucrânia a vir da zona de Pokrovsk. A norte da cidade está neste momento quase cercada pelos russos. Eles têm andado a tentar invadir a cidade já há mais de um ano, avançando pelos flancos, mas sempre nunca conseguiram aproximar-se muito. Quando se aproximam, as tropas russas normalmente são massacradas. Mas esta semana deu-se um progresso negativo para o lado ucraniano. É que a norte de Pokrovsk, os russos conseguiram encontrar um buraco nas defesas ucranianas e basicamente avançaram 20 km, basicamente ultrapassando todas as linhas de trincheiras e todas as defesas que os ucranianos tinham na região. O que está a transformar-se num desastre que pode ser definitivo para esta guerra. Não que a Ucrânia vá perder a guerra agora, mas que pode levar pelo menos a uma ocupação, uma retirada ucraniana de Donetsk e de Donbass, e eventualmente a uma cedência desse território para Putin, que ele já tinha definido que era um dos seus objetivos na guerra, era ocupar esses territórios. Ora, neste momento há notas de que os ucranianos estão a fazer um ataque com forças que retiraram outras frentes para colmatar essa situação. No entanto, é claro que a falta de pessoal no exército ucraniano está neste momento a atingir níveis críticos e é incapaz de realmente tapar todos os buracos na linha da frente, e que os russos, ao usar pequenos grupos para infiltrar as linhas ucranianas, estão a conseguir encontrar os tais buracos e então atiram tropas por esse buraco para tentar flanquear as defesas. Isto é um progresso na estratégia russa desde o verão de 2022, ou falhar em invadir diretamente a Ucrânia no início da invasão de 2022, os russos perderam imensas tropas, perderam imenso material, então começaram a tentar arranjar maneiras de penetrar as defesas, primeiro com veículos. Quando ficaram sem veículos, começaram a usar motas e veículos elétricos. Quando ficaram sem veículos elétricos, agora estão a usar infantaria com equipamento térmico e movendo-se em grupos de 2 ou 3 pessoas para então tentar ultrapassar estas defesas, entrincheirar-se eles próprios à espera que venham reforços para depois então avançar os seus ataques. Está neste momento a ter resultados. Está-se a dar uma grande batalha então a norte de Pokrovsk, na tentativa de os russos de capitalizar neste avanço e conseguir finalmente ocupar a cidade, e os ucranianos tentar tapar o buraco e ver se conseguem evitar um desastre. Isto tem outras consequências. Siversky, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, está sob muita pressão, uma vez que tem sido classificado como um general com muita capacidade de organização, mas muito pouco imaginativo. Aliás, desde 2022, que não há muitos ataques por parte dos ucranianos. Houve o ataque no ano passado contra Kursk, que foi muito bem sucedido inicialmente, mas sem capacidade material e de pessoal para capitalizar nela, acabou por ter de recuar, com os russos finalmente a invadir um bocado da zona de Sumy em resposta à ofensiva ucraniana. Esses avanços neste momento estão a ser repelidos, mas fica o sinal de que os ucranianos estão com falta de material e pessoal para realmente conseguir capitalizar os poucos sucessos que vão tendo. Isto é grave, até porque esta semana vamos ter o encontro entre o Putin e Trump no Alasca, o que não devia acontecer, porque Putin indo ao Alasca devia ser preso, porque é procurado pelo Tribunal Internacional, mas sendo ele um compincha de Trump, alguém que financiou muito a vida política de Trump, alguém que realmente é visto por Trump como uma fonte de informação e como alguém de confiança, apesar de todas as notícias de que terá havido uma quebra entre os dois por causa do que está a acontecer neste momento na Ucrânia. A verdade é que Putin continua a ser um dos grandes companheiros de Trump, e o que vai acontecer no Alasca é basicamente inútil, é apenas mais uma maneira de Trump mostrar vassalagem ao presidente da Rússia. Isto porque há aqui uma situação que eu quero deixar clara. Não é que eu tenha sempre razão, mas e posso estar errado em relação a isto, já me foi dito que eu posso estar errado, e não é bem assim como eu estou a dizer, mas a verdade é que com a eleição de Trump, os Estados Unidos tornaram-se uma colónia russa, estão cada vez a ficar mais russificados. Veja-se, por exemplo, que Trump decidiu assumir controle completo sobre Washington DC, a capital dos Estados Unidos, usando a Guarda Nacional para exercer a sua vontade nas ruas.
apesar do que ele fala sobre criminalidade e sem abrigo nas ruas, a verdade é que Washington DC está a ter um decréscimo consistente de criminalidade ao longo dos últimos anos. Isto é apenas uma desculpa para ele fazer de Washington o seu feudo e quer expandir então isso ao resto dos Estados Unidos, como já fez com Los Angeles. Há outra em conta uma situação muito crítica que está a acontecer na Ucrânia, e politicamente os Estados Unidos são cada vez mais desligados do mundo ocidental e a tornar-se lentamente no reino de Trump. Tudo isto é preocupante e a fato é preciso os cidadãos, tanto nos Estados Unidos como na Europa, tomarem ação para evitar a russificação dos seus próprios países. Deixem um like, subscrevam e continuem a acompanhar para mais notícias sobre a Ucrânia e outras informações.